Então, os adolescentes e crianças podem ir. Amém? Glória a Deus, amada. Hoje nós começamos, eu e o pastor José, eu de manhã, o pastor José à noite, pregando no livro de Colossenses. O título da minha mensagem é Baby Steps, vocês vão entender, e o do José é Transformação, que está bem próximo disso, né? Através de transformação que nós vamos. Eu separei de todo o capítulo 1, versículo 10. Vamos ficar em pé, vamos ler esse versículo. Vamos ler numa só voz, em reverência à palavra. Aqueles que puderem ficar em pé, né? Todos juntos. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Algumas vezes que eu já preguei sobre o livro de Colossenses, eu tive a oportunidade de falar sobre a cidade de Colossos. E como já falei em algumas outras mensagens sobre essa cidade, eu quero apenas resumir em alguns pontos. Primeiro, era a cidade mais mística de toda a Ásia Menor. O centro do gnosticismo, a base do gnosticismo que vai ser erradicado, que vai tomar conta da Ásia, nasceu praticamente nessa cidade. Porque primeiro era uma cidade onde havia águas termais, as pessoas iam ali para se relaxar, tá? E aí eles começavam a falar sobre as filosofias da vida. E a filosofia mais forte era o gnosticismo. O gnosticismo, meu amado, até hoje perturba a vida das pessoas, porque o gnosticismo vai gerar o existencialismo e o humanismo e, consequentemente, o iluminismo. Tá? O iluminismo no século XIX, século XVIII, século XIX, eu sempre falei que foi a pior manifestação contra a igreja aconteceu aí. Mas nós precisamos entender alguns pontos. Quando Paulo escreve, Paulo não fica repreendendo, amarrando e dizendo que tem capeta, não tem capeta. Paulo não combate também a questão de pecado específico no sentido de dar nome a pecado, mas Paulo vai dizer sobre um filão comportamental. E é isso o tema e a proposta do nome da palestra de hoje, ou da mensagem, que é Baby Steps. Paulo fala assim, olha, se você aceitou Jesus, você precisa entender que você precisa começar a caminhar. E essa caminhada, ela é devagar, não é mágica, não existe supercrente, não existe pílula mágica, mas é um processo. E esse processo, Paulo vai falando. Se você pegar a história da igreja, e é muito bonito, sexta-feira eu dei aula sobre um texto no hebraico, na matéria de exegese bíblica, né, que eu dou aula, e eu trabalhei exatamente aquele texto no hebraico, tirarei um coração de pedra para te dar um coração de carne. Qual é o significado daquilo e como aquilo vem formatando os pais da igreja. Os pais da igreja usaram o Velho Testamento, não usaram só o Novo Testamento. Então, quando as pessoas hoje falam, o Velho Testamento é da velha aliança, eu sou do Novo, me desculpe, isso é balela. Porque há muitas promessas no Velho Testamento que vêm sendo cumpridas no Novo Testamento. Então, Paulo foi a pessoa que conseguiu unir os dois. Eu já disse que Paulo aqui é a pessoa que leu muito Deuteronômio e leu muito o livro de Isaías. Eu brinco com os meus alunos de hermenêutica, né? Exegese uma coisa, hermenêutica outra. Se você pegar as cartas paulinas e espremer, você vai encontrar o livro de Isaías e o livro de Deuteronômio. E Paulo, então, ele começa a pregar o evangelho, ele não visitou essa cidade, ele não conheceu essa cidade, mas Epáfras começa a trazer notícia. Paulo, lá está acontecendo, tem um grupo assim, Paulo, tem um grupo humanista, tem um grupo, eu sou psicólogo, então eu vou falar da psicologia, tem um grupo lá muito ligado a psicologias humanas, tem um grupo lá muito ligado a coaching, tem um grupo lá achando isso e achando aquilo outro. E Paulo fala, nossa, mas o que está sendo pregado? Então, Paulo escreve essa carta, e essa é praticamente a preocupação maior. Então, a mensagem de Colossenses afirma a possibilidade de alguém ser perfeito, maduro ou completo, mas somente em Cristo. E aí o versículo 28, você pode ver depois, é a grande argumentação dele. Nós vivemos um mundo onde a proposta de perfeição, onde você precisa fazer isso. Se você subir no monte, Deus vai falar com você, como se Deus tivesse obrigatoriedade ou lugar geográfico. Tá? Nós vivemos um momento onde as pessoas, sem querer, e o pior, que é na ignorância da sinceridade. É isso que eu acho que Deus fala assim, Silas, eu não posso fazer nada.
a pessoa está acreditando nisso. Ó, Deus falou comigo. Olha, Deus me mostrou isso. Eu acho que tem hora que se Deus tivesse cabelo, ele fazia assim, coçava o cabelo, mas eu não falei nada disso não. Então, nós vivemos nesse mundo por quê? Porque é fruto desse momento lá de trás do gnosticismo, essa busca do místico, essa busca de uma experiência com Deus. Porque dá um peso você chegar para o teu filho, ou para o teu marido, ou para a tua esposa, até o pastor chegar para a igreja, Deus falou comigo. Quem vai ter coragem de dizer besteira? Quem que vai ter coragem de falar isso? Então, Paulo lida com tudo isso para falar assim, gente, para aí, qual que é o nosso modelo? Colossenses vai trabalhar muito nessa tecla. Qual que é o meu modelo? Qual que é o seu modelo? Monte Hebron, qual que é o nosso modelo? O que nós queremos com a igreja? Nós queremos ser a maior igreja da cidade, nós queremos ser a igreja da parede preta, roxa, vermelha, cor-de-rosa, nós queremos ser a igreja eclética, ou queremos ser, pelo menos o que eu desejo, uma igreja onde Deus possa falar na individualidade, eu sei que não existe, né? Quando começar o culto aqui, quando os santos que somos nós, nos reunimos aqui, Deus fala, vai começar o culto na Monte Hebron. Eu amo o louvor da Monte Hebron. Eu amo o coração dos meus filhos que congregam a Monte Hebron. É pretensão minha? Não. Isso pode ser 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 1 milhão de pessoas. Porque em Atos capítulo 2 fala que quem dá o crescimento para a igreja é Deus. E ele é um modelo, e ele foi o modelo. Então, Paulo vai trabalhar muito essas questões. Deus, autor da salvação, Paulo vai dizer muito isso. Cristo é o meio, e o Espírito Santo é quem completa a transformação. Presta atenção aqui. A Trindade, ela está operando nos dias de hoje ainda, e até o arrebatamento. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande, mas nós precisamos entender isso. O autor da salvação, plano de salvação, porque Deus amou o mundo. É Deus quem amou a minha vida e a sua vida. É Deus quem fala, filho amado. É Deus quem espera a nossa adoração. Mas o meio pelo qual, a ponte que foi criada, há um livro do Raul Lindsay, muito lindo, tá? Onde ele fala que o pecado, a iniquidade, levantou uma barreira. E quem quebra essa barreira é a cruz quando cai e arrebenta. Paulo fala isso porque Paulo vai ler isso em Isaías. Isaías é o cara que profetizou e entendeu o que realmente é essa questão de quebra que acontece. Então, Paulo fala, Cristo é o meio. Agora, Paulo não para aí. E eu já tenho falado, desde que nós começamos a pregar nas cartas paulinas, eu e você precisamos entender que a obra do Espírito Santo em nós, sexta-feira, dando aula, quando eu falei do coração de pedra, a transição do coração de pedra no hebraico para o coração de carne, eu falei exatamente isso, o Espírito Santo, e eu estava numa faculdade pentecostal, eu falei, o Espírito Santo não veio batizar com os dons. Todo mundo, porque nós formatamos a ideia de que a obra, a única coisa que o Espírito Santo quer é fazer que nem Steven Spielberg, trazer efeitos especiais, ripa lá para trás, reteté, pula, e se joga, e chora. Isso é emocionalismo, não que ele não deva fazer parte, pode fazer parte. Mas a maior obra do Espírito Santo está aqui, que é o tema da mensagem do José à noite. Transformação. O Espírito Santo quer transformar a minha vida e a sua vida. Mas transformar no quê? Numa abóbora? Transformar no quê? Numa geleia? Não, nos transformar à imagem de Cristo. Nos transformar à semelhança de Cristo. E é uma palavra que é muito bonita, tanto no hebraico quanto no grego, é essa palavra semelhança. E ela se origina lá atrás, no começo de tudo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O projeto de Deus sempre foi essa questão que Paulo está colocando aqui. Que eu e você pudéssemos ser aquela prova viva do amor de Deus e do caráter de Deus. Então, o progresso na vida do cristão é acompanhado de frutos que evidenciam uma compreensão correta da verdade. Que é uma frase muito bacana, bíblica, pelos frutos conhecereis. Mas que às vezes nós tentamos religiosamente colocar de uma maneira errada essa questão, colocando como se fruto fosse grandes coisas que eu estou fazendo, pessoas que eu estou evangelizando, pessoas que eu estou curando. Não, fruto é em casa. Uma árvore não dá fruto longe dela. Uma árvore dá fruto aonde ela está. Então, fruto significa aonde você está, que tipo de fruto que você está mostrando. E aqui, meu amado, nós precisamos entender uma coisa que eu bato nessa casa
no sentido de enfatizar isso, porque eu falo para os meus alunos de teologia, eu falo, vocês estão estudando teologia, talvez vocês vão ser teólogos, talvez vocês vão ser pastores, mas entendam uma coisa, a nossa família, os nossos filhos escutam, né, o que está sendo pregado e o que está sendo vivido em casa. Esse discurso, quando há uma fragmentação, quando há uma dicotomia entre o que eu falo e o que eu faço, é uma decepção. Por isso que nós temos muitos filhos de pastores, de liderança, decepcionados com a igreja. Porque é um discurso no púlpito de amor, de gratidão. Eu sempre falo assim, né? Que são 2 filhos que dão trabalho. Vocês vão entender por quê. Tá, o filho do médico. O médico chega em casa, cansado, aí um amiguinho, né, do filho dele está lá brincando, eu estou com uma dorzinha de cabeça, aí ele vai lá, olha, não estou dizendo que isso é um padrão, é um exemplo, tá, gente? Olha o amiguinho, fala para a mamãe, está aqui uma receitinha, tá? Aí o filhinho fica olhando, fica com, papai vai fazer isso comigo também, eu tenho uma dor de cabeça, tem remédio lá, vai falar com a tua mãe, mais ou menos assim. E o filho do pastor também, o amiguinho está brincando, pastor, eu tive um sonho muito ruim, vamos orar agora. Aí o filho do pastor fica olhando, eu também tive, papai. Tá, repreendi esse filho do pastor. Não sei se vocês entenderam a tentativa de exemplo. Às vezes, nós estamos num comportamento, somos mansos para com os outros, fabulosos e magníficos para com os outros. E os nossos filhos? E a nossa esposa? E os nossos, e o nosso marido? Nossos não, nosso marido e a nossa esposa, né? Qual é o testemunho? Como é que é essa questão do frutificar? Nós não vamos falar mais, mas é um tema que eu e você, principalmente para a palavra no grego, a palavra fruto, a palavra vem de uma etimologia cardia, que significa, não é de cardio, de coração, mas de pulsar. Então, fruto é resultado, fruto é uma explosão. A planta está tão cheia de energia, e a própria questão da natureza fala isso, a planta está tão cheia de energia que explode em fruto. É mais ou menos essa ideia que Paulo talvez realmente queira dizer. Silas, você tem que se encher tanto do Espírito Santo, mas tanto do Espírito Santo, que aí você vai frutificar. Frutificar o quê? O caráter do Espírito Santo. Bondade, misericórdia, mansidão, longanimidade. Como precisamos de longanimidade hoje em dia? Como precisamos de mansidão? Como precisamos, né, realmente viver o que nós pregamos no nome de Jesus? Então, isso é maturidade espiritual. Nós queremos tanto maturidade espiritual, projetamos tanto maturidade espiritual, e às vezes nós não entendemos, nós precisamos compreender o que o Senhor está falando. Eu sei que às vezes, principalmente Paulo, que vai trabalhar alguns termos, né, é até difícil a gente entender. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu estava até falando isso na sexta-feira, que a gente tem que entender a literalidade do texto, a etimologia da palavra e o contexto na qual ela está falando, né? Porque se eu for pensar que Paulo está falando que eu sou o templo do Espírito Santo, então eu sou uma questão arquitetônica, então eu sou o templo do Espírito Santo, né? O Talvani, o Ricardo, o Megali, né? É Megali, né? O Kennedy, o que é? É uma catedral, né? A Estherzinha, o que é? Uma capelinha. Então, se a gente pegar, então não é pegar a literalidade e dizer, isso aqui eu sou o templo do Espírito Santo. O que é templo do Espírito Santo? O que Paulo está falando é maturidade. Que eu e você precisamos chegar a uma maturidade, tá? E se juntar o Kennedy, o Talvani e o Ricardo, formam uma basílica, né? 3 catedral. A Ângela não está aqui, né? Então, vamos continuar. Então, quando você começa a olhar isso daqui, essa maturidade que Paulo está falando é resultado de uma vida com Deus. Meu amado, nós confundimos maturidade hoje com resultado, com autoridade. Não é. A autoridade, ela vai gerar maturidade. Sim, mas para ter autoridade, tem que ter maturidade. É o nosso relacionamento com Deus que vai fazer a diferença. Então, um dos versículos que eu escolhi é o 4, porquanto ouvimos essa palavra no grego, da vossa fé em Cristo Jesus. Essa palavra no grego é akou. Existem 3 palavras para ouvir. Essa significa prestar atenção, verificar as evidências. Paulo está dizendo o seguinte, vamos colocar 2 possibilidades. Primeiro, para ele,
segundo para a congregação. Paulo está dizendo o seguinte, se fosse para ele, gente, eu verifiquei as evidências, eu observei a vida de vocês, eu tenho observado vocês na hora do culto, eu tenho observado vocês, o testemunho que eu escuto a respeito de vocês, é isso que ele vai falar, tenho ouvido, e desde que eu ouvi de vocês, no capítulo 1 fala isso, não paro de orar pela vida de vocês. Então, o que estão falando a nosso respeito? E a outra questão é você, o que você tem ouvido? Você se conhece? Você sabe quais são as suas limitações? Eu sempre brinco lá, eu não sei se eu falei aqui, mas eu sei que falei em algum lugar, tá, que as pessoas não gostam de confronto. Né? A Branca de Neve, a rainha, né, daquele lugar, era maravilhosa. E ela chegava todo dia no espelho e falava, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho falava, não. E ela era uma rainha maravilhosa, até o dia que o espelho contrariou ela. Existe, pronto. A partir daquele dia, de rainha passou a ser bruxa, megera, a pior, e a perseguição que ela fez. Sabe qual que é a moral da história? Ninguém gosta da verdade. Ninguém gosta de você escutar, você está errado. Não, mas Deus falou comigo. Deus não falou, não. Ó, Deus me mostrou. Eu acho que Deus não te mostrou, não. Tem um termo lá no Sul que a gente usava muito, quando a gente estava evangelizando o pessoal gótico, né? Quando a gente queria explicar o inexplicável, o pessoal, o Farley que criou esse termo até, pastor, esse aí cheira gospel, né? Benzina gospel, anfetamina gospel. O cara estava tão travado e falava que era Deus, porque nós corremos esse risco. Até na nossa doença mental, nós corremos, sim, doença mental. Por causa das nossas frustrações mal elaboradas, por causa da nossa infância, talvez, de rejeição, e às vezes nós queremos implantar algo à força, nós precisamos tomar muito cuidado. Sexta-feira eu projetei muito sobre a questão da inveja, dentro do contexto hebraico, e o que é a inveja, ela sendo personificada em algumas falas. E as redes sociais só têm contribuído para isso aumentar. Ninguém olha para as redes sociais, nossa, o Guilherme e a Laís compraram uma casa, que coisa linda. E às vezes alguém pode olhar assim, nossa, eles compraram casa, é? A igreja Monte Hebrão toda vai vibrar, viu, Guilherme? Só que a gente vai querer ir lá. Tá? Então nós precisamos verificar as evidências, precisamos prestar atenção. Talvez essa é a questão, o que tem se falado? Então, o que as pessoas têm ouvido a nosso respeito? O que as pessoas têm ouvido a nosso respeito? Eu já disse aqui em algumas mensagens, uma das coisas que eu louvo a Deus, né, eu falo que eu ando nesse bairro, aqui nessas quadras, aqui de cabeça erguida, olhando para o pastor, ó o pastor. Eu entro em algum comércio, esse é o pastor. Eu tenho continha, no bom sentido, depois eu vou pagar, tá? Se qualquer pessoa está fazendo serviço da igreja, às vezes eu estou atendendo aqui, ela chega assim, eu estou fazendo serviço na igreja. Na igreja? Pode levar, depois o pastor paga. Gente, isso para mim é o máximo, depois tem que sair pagando, né? Até a Esther já fez compra no meu nome. Você pagou? Brincadeira. A Ângela não está aqui. Então, vamos lá. Então, quando Deus coloca essa questão, meu amado, a pergunta é o que as pessoas têm falado? Qual é a questão do que estão falando a nosso respeito? Por mais que eu brinque com isso, que as pessoas falam, eu fico feliz da vida, porque pior seria se falasse, esse é o pastor. Nossa, essa igreja aí, tá? E como eu quero, e a minha oração é que a Monte Hebrão seja um cheiro suave e agradável, que na hora do louvor eu falo, Deus, nós ainda não temos uma acústica 100%, então que não vá barulho, mas que suba o incenso da adoração. E teve uma pessoa que falou, um dia eu estava dormindo, acordei mesmo, uma coisa suave, gostou, eu falei, o louvor, se quiser ver de perto, vem, isso já foi 2 domingos atrás, né? Até hoje não veio, mas a palavra está sendo semeada. Sabe o que Paulo falava? Para Paulo, somos ou o poema de Deus, a palavra que ele vai usar, carta viva, poimê no grego, ou nós somos o poema de Deus, ou o perfume de Cristo, né? Ou perfume de Cristo, ou poema de Cristo, ou perfume de Cristo. Sabe o que é isso? São as duas coisas que mexem com as pessoas, tá? Por mais que você não goste de poema, não tem como você não ler um poema agradável e não olhar e dizer, cara, que poesia linda, que harmonia bonita, que coisa fantástica, né? É isso aqui. Então, sabe o que Paulo está dizendo? É o seguinte, as pessoas têm que olhar para nós, por isso que algumas traduções, eu particularmente não gosto dessa tradução, traduz essa palavra poimê como cartas vivas, mas eu entendi o que é essa versão, que é uma versão atualizada, tá? Mas, enfim, quis dizer, porque nós somos uma carta viva, mas eu gosto de pensar na origem, na etimologia da palavra. Eu e você somos uma poesia de Deus para esse mundo amargo, uma poesia doce
para esse mundo que não tem valor, uma poesia existencial e não circunstancial, para mostrar que sim, há esperança. Meu amado, você não precisa chegar lá no ambiente, aqui tem demônio, estou sentindo, como se fosse, né? Você tem o aparelhinho Ghostbuster, Demons, né? E aqui tem demônio. Tem crente que é chato. Mas tem crente que não tem bom senso. Eu já fui em cada lugar, sabendo que está cheio de demônio. Sabe o que eu pensava e como que eu entrava naquele lugar? Eu não entrava assim. Eu entrava com a cabeça erguida, porque eles vão ter que sair. Porque enquanto eu estiver aqui, eles não vão ficar. Pastor, o senhor é arrogante? Não, eu sou bíblico. Aonde a luz chega, as trevas saem. E a questão não estava em mim, no Silas, mas quem estava em mim? É essa autoridade que o Senhor precisa colocar em nós. E o perfume? Meu amado, quando você chega com um perfume bom, gostoso, você não precisa ficar falando, né? Tá sentindo? As pessoas sentem. Do mesmo jeito com um perfume ruim, né? Comprado lá na esquina da 29 de março de São Paulo. Não, 29 de março, 25 de março. Mesmo quando é um perfume falso. Não, as pessoas sentem a diferença. Paulo está dizendo o seguinte: as pessoas conseguem olhar para a tua vida e entender Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. As pessoas conseguem olhar para você e sentir o perfume. Meu amado, como é gostoso. Já contei quantas vezes, não só ali na esquina, em outros lugares, às vezes, nossa, a tua áurea, depois que você entrou aqui, parece que o ambiente mudou, e vai mudar, porque é Jesus. É Ele que faz toda a diferença na minha vida. Por esta razão, esse versículo para o maior, desde o início em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Meu amado, essa semana eu fiquei preparando a mensagem, eu fui atrás, falei, de onde que Paulo tirou isso? E foi de terça de madrugada, terça para quarta, eu estava orando, e aí eu sei que foi Deus que falou comigo, e Deus me lembrou o que eu sempre falo, que é como Deus fizesse para brincadeira. Você não falou que Paulo leu Deuteronômio? Isso está lá em Deuteronômio. E eu fui procurar aonde poderia estar, e eu encontrei isso aqui, amado. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Nós vamos ver a semelhança de que Paulo está dizendo aqui. Coração. A palavra coração em hebraico, a palavra lebach, significa mente, memória, razão. E no hebraico significa posicionamento. Por isso que o coração, para o judeu, está muito mais ligado à mentalidade, porque exige um posicionamento. Então, é uma questão de mudança, aquilo que o Augusto pregou domingo passado, uma questão de perseverança. É uma questão de você entender as coisas, porque não existe essa mistificação, e nós vamos ver porque Paulo vai falar isso mais claramente no capítulo 2. Tá? Não ficam perdendo tempo em vãs doutrinas. Paulo fala até que vai em contradição, e essa era a minha briga com a Neuza Tioca no bom sentido, né? Uma pessoa da equipe da Tânia também discutiu comigo na semana passada, tá? No bom sentido. Tânia não é? É Tânia, né? A de Brasília, eu sempre esqueço. Ok. E eu estava falando sobre isso, maldição. Eu falei, gente, se a gente for pegar a Bíblia, a gente não tem que ficar perdendo tempo. Qual que é a maldição? Isso é maldição. Isso é hereditário, isso não é hereditário. Paulo falou assim, Silas, já foi quebrado. Mas nós precisamos tomar um posicionamento. Porque senão, meu amado, tudo é capeta. Tudo é capeta. Eu comi uma feijoada, amanheci com uma dor de cabeça e tomei umas caipirinhas. Eu não, estou dando um exemplo, né, já? Umas caipirinhas, a pessoa, melhor, né? A pessoa comeu uma feijoada, a pessoa tomou muita caipirinha, amanheceu com uma dor de cabeça, ela tinha uma responsabilidade, o capeta tentou roubar minha bênção. Mas o capeta, eu? Primeiro não tomaria aquela pinga ruim. Tomaria um vinhozinho, um uísque, bourbon, né? Mas tudo bem. Então, assim, às vezes nós estamos colocando coisas e Paulo está dizendo, peraí, falta entendimento, falta bom senso. Já a palavra conhecimento que Paulo vai usar é a palavra epignose, analisar, pensar, excelência mental, cheio do conhecimento da sua vontade. Não é a mesma coisa? Por isso que eu falei, Paulo vai pegar aquele versículo e vai colocar no grego, e nós temos aqui, coração. Os dois estão falando de posicionamento. Depois ele fala, o conhecimento é a capacidade de discernir a verdade. Nós precisamos, meu amado, desse conhecimento, desse discernimento e dessa sabedoria
porque há inverdades e inverdades sendo bombardeadas nas redes sociais. Se nós ficarmos presos às redes sociais, misericórdia, tá? Então nós precisamos entender o que é a palavra de Deus. Nessa aula de exegese, né, eu falei isso, transformando, falei, gente, nós precisamos voltar àquilo que a igreja primitiva pregava. Olha, nós amamos o pecador, não importa que pecado que ele tenha, não importa o que ele esteja fazendo, nós amamos, mas nós não aceitamos o pecado nele. Por isso nós cremos na transformação. Então, meu amado, não é uma questão de você pegar a Bíblia e ficar jogando goela abaixo, porque esse não vai entrar, esse não vai entrar, esse não vai entrar, mas é você falar da verdade transformadora, porque talvez algumas pessoas, por algumas dificuldades de algumas áreas, vão ter que pagar um preço maior. Porque tomar a cruz e seguir o Senhor não é fácil, não. Então, talvez essa questão aqui não te prejudique, mas outro prejudique. Estou falando numa questão comportamental. Mas existem verdades existenciais na palavra de Deus que não tem como fugir. Então, eu não vou deixar de pregar contra o pecado A, B ou C. Eu vou deixar de citar o que a Bíblia fala contra o pecado A, B ou C. Alguém pode te processar, vai ter que processar Deus primeiro, que foi Ele que escreveu. Aí o problema não é mais meu. Então nós precisamos discernir a verdade. A verdade, nós entendemos que Deus também nos deu a capacidade, a inteligência e a habilidade para que nós possamos fazer com excelência, seja uma faculdade, seja um desempenho profissional, né, com excelência, porque Deus me deu a habilidade. Porque senão nós vamos ser o robô gospel. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, para onde que eu vou agora? Não, Deus pede que você sejamos genuíno e espontâneo, né, e aberto para aquilo que Deus quer manifestar. Então, meu amado, presta atenção e não se escandalize e não vão fazer a igreja inteira. Eu não tenho dificuldade quando alguém fala assim, olha, pastor, hoje eu não vou no culto, mas eu vou comer uma pizza em família. Eu louvo a Deus por isso, só não vai toda a igreja, né? Tá? Hoje eu não vou no culto, mas eu vou comer um sushi, chamo o pastor, mas não vai toda a igreja também. Entendeu? Então, assim, eu não tenho dificuldade. Não. Aonde que o cara está sendo mais santo? Lá na pizzaria ou aqui na igreja? É o coração. Porque às vezes ele está aqui na igreja pensando na pizza. Vocês estão entendendo? Não sei se não entenderam. Meu amado, nós precisamos ter bom senso. É claro que eu quero ver vocês todo domingo de manhã e domingo à noite. É claro que a nossa expectativa é que se você não pôde vir de manhã, venha à noite. Não é culto à noite, é apenas o fuso horário. Ah, mas o pastor José não é o pastor Silas, eu sei, eu sou eu, né? Tá? Mas o pastor José tem um charme dele também, e Deus usa, e Deus tem a palavra na vida dele. Então não é essa, não fui de manhã, eu perdi. Não, você não veio de manhã, vem à noite. É uma questão, meu amado, de nós temos bom senso de discernir. O crente deve, em pequenos passos, baby steps. Se você quer aula de inglês, fala com Augusto Stica, tá? Baby steps, buscar conhecer mais a Deus a cada dia. Paulo vai bater nessa tecla. É um processo diário, é a cada dia. Alma, lá no hebraico, nefé, desejo, emoção, paixão, motivação. Olha a alma que é como sabedoria, sofia, ou sofismo, né? Habilidade, pensar, buscar, saber em toda a sabedoria, motivação. Vocês estão vendo como que eu não tenho medo de dizer que Paulo pegou o Deuteronômio, chamar Adonai, Elohim, né? Ele fala Israel, chamar Adonai, o Senhor é o teu Senhor, e trouxe para o contexto grego, dizer, olha, é isso aqui, ó. Então, com todo o teu desejo, toda a tua habilidade, toda a emoção, todo o teu pensar, todo o teu buscar, qual que é a motivação? Aqui nós podemos só fazer uma pergunta, qual é a tua motivação? Jeremias capítulo 7 diz que o povo, que Deus mandou o profeta ficar na porta do templo, eu já preguei uma mensagem sobre isso, e perguntando para cada pessoa que está chegando, o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim assistir o culto, pode ir embora. Ah, eu vim porque eu sou músico, eu estou na escala, pode ir embora. Ah, eu estou escalado para pregar hoje, pode ir embora. Aí o outro chega, o que você veio fazer aqui hoje? Ah, eu vim adorar a Deus, pode entrar. O que você veio fazer aqui hoje? Ah, eu vou adorar a Deus com o meu instrumento, eu toco guitarra, sei lá, violão, sei o quê. Ah, pode entrar. E o que você vai fazer hoje? Olha, eu fui escalado para pregar e eu tenho uma palavra de Deus, e eu quero compartilhar essa palavra de Deus, pode entrar. Vocês estão entendendo a diferença? Jeremias, Deus fala, manda esse povo, bota alguém na porta do templo e pergunta qual que é a motivação. Qual que é a motivação que você ora? Qual que é a motivação que você busca? Você já parou para pensar que as nossas orações hoje são muito mais de pedidos,
como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica, 3 desejos cada 3 minutos, ou em meia hora, 3 desejos. Nós queremos que Deus faça, nós queremos que Deus aconteça, nós queremos que Deus abençoe, nós queremos que Deus pese a mão, nós queremos que Deus tira, né, aquele cara do serviço que está nos atrapalhando. Até malignamente nós queremos que Deus seja o carrasco. Mas as orações deveriam ser motivadas à gratidão. Aquilo que eu sempre falo sobre dízimos e ofertas, não é a matemática, é gratidão. É você dizer, eu recebi isso, mas isso aqui é a palavra de Deus, independente do que os homens estão falando. A palavra de Deus fala que esse valor, eu vou ser fiel. Eu vou dar com o coração aberto, porque é gratidão. Porque eu sei que Deus pode multiplicar o que vai ficar nas minhas mãos, porque Deus é bom. A tal sabedoria é a habilidade de, no dia a dia, ter uma vida para a glória de Deus. Aqui diz tudo, poema ou perfume, todo dia, tá? Não significa que você vai chegar com a área de santidade, meu amado, não. É você ser você, espontaneamente. Eu e o... Nossa, esqueci o nome do teu pai, cara. Wellington, né? 6 horas da manhã, nós estamos lá no praia. Eu com meu fonezinho correndo e ele lá puxando peso, né? Aí a gente não fica, Senhor, agora que esse peso seja espiritual. Não faz isso, né? Eu não fico, Senhor, agora estou correndo nas dimensões espirituais. Eu estou ouvindo o maior rock, se você quiser, eu posso compartilhar a minha playlist, tá bom? E nós estamos ali, aí adoramos a Deus, rock cristão, tá, para ninguém se escandalizar, tá bom? Mas vamos lá. Mas nós estamos, a gente para. Agora a gente fica com uma placa, sou pastor. Aí chega um cara marombeiro, eu sou pastor. Aí chega uma moça bonita, eu sou pastor. Não. Nós precisamos aprender que eu e você, na nossa normalidade, o problema é que nem muitos são normais, né? O psiquiatra sabe disso, né? Mas na nossa normalidade, nós precisamos entender uma coisa. Somos cheiro e perfume para as pessoas ao nosso redor. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, ver a vida como Deus vê. Meu amado, a religião, principalmente a partir, depois de Constantino, né, tem o Concílio de Nicéia, depois vem de Macedônia, e eles começaram a introduzir usos e costumes, tudo que você imaginou. Aí vem o século XV, XVI, o Brasil está sendo descoberto, os índios estão sendo expulsos daqui, o Brasil foi descoberto porque os índios foram expulsos, então está toda essa questão, mas na Europa está começando um movimento chamado petista. E aí eles começaram a trazer uma série de coisas, dizendo, pode, não pode. E aí criou a coisa mais idiota que existe, sabe o que é? Sagrado e profano. A Bíblia nunca fez essa diferenciação. Mas ela fala em santo, ela fala em santo. Opa, você já viu que a Bíblia fala mais em santidade do que trevas? Fala mais sobre luz do que trevas? Fala mais sobre poder de Deus, graça de Deus, misericórdia de Deus, do que pecado e demônios? Porque se eu e você entendemos o que é olhar a vida, porque a partir desse momento, meu irmão, tem tantas coisas proibidas, porque Deus não gosta disso. É Deus, eu? Então nós começamos a criar regras. Eu estou atendendo hoje, dizendo, não, pastor, eu estou trabalhando no coração deles, muitas feridas de regras que eles mesmos criaram. E aí eles não conseguiram implantar na vida dos filhos. Eu falei, meu amado, não pode ler a Bíblia sentado ou de camiseta ou sem camiseta. Eu falei, eu entendo, eu sou desse tempo que tem que ter um certo respeito, mas não é por aí as coisas. Não pode ouvir, né? Você pega a minha playlist para você ver se não é um rock pesado. Eu gosto de metal, meu querido. Tá? E fala de Deus. Mas não pode. Tá, eu entendo que lá no céu eu não vou escutar metal. Para com isso. Então, esse discernimento a gente precisa ter. E a gente pode levar para outras e outras coisas. Aí é pecado. Eu já disse aqui uma vez, quando falaram que a Coca-Cola é pecado. Porque pegava o título da Coca-Cola, fazia assim, dava o nome do demônio. Aí eu falei, só se for a Coca-Cola Tupiniquim, né? Porque isso só aparece aqui, não aparece em outro lugar. Então, essa é uma questão que nós precisamos entender. Deixa Deus, você não pode ter o controle de todas as coisas, você não pode ter o controle de todas as coisas. Então, nós precisamos deixar a vida fluir de uma forma leve, de uma forma tranquila, onde eu e você possamos começar a olhar sem essa religiosidade. Eu não estou dizendo, meu amado, e avançando já para outros lados, que nós somos libertinos. Eu não estou falando de liberalidade, não é isso. Eu tenho regras bíblicas.
Mas eu preciso entender que tem muita coisa que a religião está colocando. Força, a palavra meod no grego, no hebraico, força, exclusividade, estilo de vida. Olha essa palavra que Paulo vai fazer o paralelo, discernimento. Eu amo essa palavra. Sunesis, que é cair a ficha. Sabe o que significa? Colocar em prática um conhecimento, entendimento espiritual, estilo de vida. Presta atenção. Estilo de vida é eu colocar em prática tudo aquilo que Deus ministrou, ou que o Espírito Santo está ministrando na minha vida. Sabe o que é estilo de vida? É aquilo que as pessoas vão ler e as pessoas vão entender no meu coração. E eu faço. Qual é o nosso estilo de vida? É o conhecimento crítico, é o saber aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação. O amado Paulo está dizendo, porque Paulo vai escutar um monte de coisa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Paulo fala assim, caracas, que tantas proibições vocês estão colocando, porque eles colocaram até alimento. Esse alimento pode, esse alimento não pode, esse alimento pode, esse alimento não pode. Você já pensou? Você chegar numa pizzaria, em algum lugar, essa aqui não pode, porque Deus não permite. Quer dizer, mas que Deus é esse? E às vezes nós precisamos ter discernimento. Se for, proibição nem entra na pizzaria, né? É possível que alguém seja um perito em teologia, e eu estou vendo muitas pessoas, e ao mesmo tempo um fracasso na vida. Porque eu sempre falo para os meus alunos, no primeiro dia de aula, você já sabe da frase minha, né? Teólogo é aquele que pega a simplicidade da Bíblia, complica, 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 depois tenta explicar e não consegue. Então, ser teólogo, meu amado, é complicado. Agora, ser um cristão que vive princípios da palavra de Deus, essa é toda a diferença. E o nosso versículo, para que possais andar dignamente, a palavra peripateu, significa pequenos passos, fazer o próprio, eu acho lindo isso aqui, é um poema, né? Faça o seu próprio caminho. Olha que coisa bonita, né? Regular a vida. Tá? Você regula a vida ou você faz o seu próprio caminho a partir do que e a partir da onde? A proposta de Deus, para andar dignamente diante do Senhor, Jesus é preciso ser frutífero, produtivo em toda boa obra. Meu filho, foste fiel no pouco e no muito eu vou te abençoar. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Senhor, em teu nome eu construí a maior igreja de Uberlândia. Em teu nome eu fiz isso. Então, apartai-vos. Meu amado, Mateus 7,21, para mim é um dos versículos mais duros. Sabe qual é o segundo versículo mais duro para mim? Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Misericórdia. Que tem hora que eu não sei dizer o que realmente são todas essas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cristianismo dos últimos dias está totalmente desconfigurado. Isso não é uma crítica, isso é uma chamada de atenção para nós da Monte Hebron. Não desconfigurar o cristianismo. Pastor, mas como é que eu faço isso? Leia a Bíblia. A mensagem já está no YouTube, só a mensagem ela vai chegar daqui na terça ou na quarta, no máximo. Tá? Escute, leia. E comece a colocar, porque nós estamos desconfigurando. Nós estamos colocando muitas questões da nossa alma, nós estamos criando amuletos, nós estamos criando. Nessa sexta-feira eu falei sobre Gilberto Freire, né, um sociólogo, e o Roberto da Mata, dois grandes sociólogos. Os dois escreveram sobre o que é o Brasil. E eu estava falando sobre as matrizes que o brasileiro tem, a matriz africana, sim, a matriz tupi, que é muito importante, a matriz tupi que trouxe todo esse misticismo, panteísmo que nós temos. Vamos para o monte orar. A matriz africana é totem e tabu, demônio, e tem que fazer trabalho para... E nós estamos muitas vezes fazendo trabalho, fazendo campanha para amansar demônio. Tá? Mas nós tivemos o petismo. O petismo arrebentou com a estrutura do verdadeiro evangelho que a igreja pós-Lutero vai começar a pregar, o voltar ao primeiro amor. Porque o petismo começa a trazer regras de santidade. Não, você pode, você tem, você faça. E aí nós queremos apresentar o formato para Deus. Nós queremos não pegar a receita de Deus, nós queremos... Por isso que eu falei, nós precisamos tomar cuidado. Paulo está dizendo, Epáfras, vai lá, fala o seguinte, eu não quero controlar nada não. Eu não quero tomar conta. Deixa Deus agir. Deixa Deus tomar conta. Então nós começamos a desconfigurar. Isso é muito sério, meu amado. Por isso uma coisa que você precisa entender é a seguinte, a versão secularizada do catolicismo romano da Idade Média. Nós criticamos tanto, o protestante criticou tanto o catolicismo, mas hoje nós estamos voltando a cometer os mesmos erros. Os nossos pastores ídolos, a nossa igreja mais forte que a outra, os nossos meios de chegar até Deus, tudo isso a Idade Média teve
E o rompimento das primeiras igrejas sérias foi, está errado, está errado, está errado. Sabe como é que a igreja teve o maior auge na Inglaterra, principalmente? Quando eles aprenderam, tudo entregarei, é tudo entregar. E não é entregar pela metade, não é fragmentar. Tudo deixarei, é deixar por completo. Eu sei que como pai, eu sei como marido, às vezes, eu sempre falava, a maior impotência de um pai, quem é pai aqui sabe o que eu vou falar, a maior impotência de um pai é ver um filho indo para um caminho errado, mas o cara cabeça dura, é rebelde e ainda tem justificativo, o pior é isso. E você ora, e você fala, e você dá regra, e você tira a regra, e você põe castigo, você tira castigo, mas o indivíduo não entende. Então entrega. Meu pai, sempre quando viu que não tinha jeito comigo, e quando ele ia me tirar de algumas situações, ele falou, Silas, eu te entreguei para Deus. E ele entregou mesmo. Porque ele não me dava bronca, a pessoa vai falar, não, eu te entreguei para Deus, o problema teu é com Deus. Então, isso aqui é muito sério, nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Então, andar é uma ação contínua, e por isso precisamos da rotina centrada nos valores do reino. Meu amado, qual é a tua rotina de vida? Qual é a tua rotina? Você tem o hábito de acordar? Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, então vai no Spotify, ou Apple Music, pega lá, a Bíblia falada, vai ouvindo, vai ouvindo. Eu desço, quando dá 5h35, eu estou descendo ali para ir já pegar o Irapuru para correr. Até ali eu deixo escutando a minha esposa. Comece o dia com Deus. Primeiro eu tenho que... Eu sou um dos primeiros a clicar, curtir, né? Tá? Mas depois de lá vem uma devocional com outro pastor. Se eu escuto 2 pastores sérios, a pastora séria e o outro pastor é sério, tá? E depois eu boto o meu sonzinho. Tá? Por que você faz isso? Porque enquanto eu estou descendo, eu estou ouvindo, estou sendo alimentado. Tão prático hoje. Agora eu tenho tempo de abrir a Bíblia. E não é Deus, fala comigo hoje. Não. Eu estou lendo, estou pregando sobre Colossenses, já li 4 vezes e vou ler toda essa semana o livro de Colossenses. Eu quero que Colossenses seja enraizado na minha vida. Se você quer, leia para domingo que vem o capítulo 2 de Colossenses, porque nós estamos falando, então, faça da sua vida um estilo de vida centrada no reino. Tudo começa com um método que gera uma metanoia, e uma metanoia que gera uma metamorfose, aí você tem um estilo de vida. Hábitos que geram estilo de vida. E para nós encerrarmos, perseverança, aquilo que o Augusto falou domingo passado, perseverança é não desistir. Eu sei que você sabe disso, mas quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes nós deixamos de andar? Quantas vezes o nosso medo, na nossa precipitação, pastor, como é que está o Brasil? Pastor, como é que está a questão, né, do tabuleiro geopolítico? Pastor, e agora essas taxações trampianas? E agora esse cara e o outro cara? E esse nosso governo? E esse nosso governo? E janja para cá, e janja para lá? E aí o que acontece? Meu amado, para tudo. Para tudo. Senhor, eu vou olhar para Ti. Enquanto os discípulos olharam para o barco, para a tempestade, né? Mais propriamente, eles entraram em desespero. Mas quando eles olharam para Jesus, e eles entenderam que com Cristo no barco tudo vai muito bem, a tempestade se acalma. Eu falei na sexta-feira, né, que eu sempre cito, né, e que é uma história que eu gosto, né, o primeiro matador de gigantes na Bíblia não foi Davi, foi Caleb. Caleb matou 3 gigantes, Davi matou 1. Mas Davi foi mais romantizado, né? Agora, por que Caleb matou 3 gigantes? Josué chegou para ele e falou, Caleb, tem certeza? Os anaquins moram nessa montanha, você tem certeza que você quer o Monte Hebron? Quero. Mas você está com mais de 85 anos, mas eu ainda estou com a mesma força quando Deus me deu aquele sonho. Perseverança é continuar crendo, mesmo que você não esteja vendo. Perseverança é você continuar andando, sabendo que não é em vão. Paulo fala isso, não é em vão aquilo que eu estou fazendo. O meu tempo de oração, o meu tempo de leitura da palavra não é em vão, porque o Espírito Santo está sendo alimentado no meu coração. Abaixe a sua cabeça, meu amado, prepare o seu coração agora. Pai, que nós possamos, como igreja, andar. Nós possamos não se assentar, conforme fala o Salmo 1.
mas que nós possamos, com posicionamento e perseverança, Senhor, avançarmos para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e encontrarmos toda a certeza, Pai querido, daquilo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?